você já chegou a um nível, sabe que conseguiu um nível internacional? Com certeza, né, Mardoni? Isso é a prova viva, né, cara? De que eu tô pronta. Eu já sonhei com isso, viu? Eu Agora já. quem sonhou fui eu, foi o Beat Show, viu? Eu já sonhei te entrevistando no palanque do WSL. Amém. Depois conta essa história. Que seja feita a vontade de Deus. Peguei uma onda, cara. Eu falei, eu não ia na onda. Eu falei, eu vou, ela vai fechar tudo. Não, eu vou. Quando eu fui, eu dei uma rasgada. Depois deixei a onda armar, depois deu outra, depois deu uma batida na espuma e fui fazendo a onda. No final, eu falei, nossa, agora é o quebra-coco. Falei, vou arriscar, é tudo ou nada. Arrisquei, acertei. Eu falei, agora sim. Moeu a onda. Eu vibrei, eu falei, consegui, hein? E agora eu quero saber de vocês, né, Ju, também. O que é que tem de especial, tão especial no Titãzinho, que ele consagra, né, tantos campeões, tantos atletas, mas o que é que tu acha que tem de especial lá naquela terra? Minha mãe, falei, mãe, eu quero muito entrar na escolinha, eu quero aprender o surf ali, o pessoal surfando. Me coloca na escolinha, ela falou, não menina, tu vai morrer, teu avô já tá brigando comigo. Enfim, acabou que eu levei ela até o Fera, mãe, me inscreve na escolinha do Fera e tudo. Aí minha mãe foi lá, e o Fera, tá aqui, tem que assinar isso. E aí minha mãe assinou e eu comecei a... Cara, tinham vários, Davi, o Flavinho, o Matias, ia do Titãzinho até a barraca do Jojó, até a Vira Verão, a pé para poder competir. Cara. E acreditamos mesmo. E aí eu fui a primeira atleta campeã cearense com apenas 10 anos de idade, né? Cara, isso. Campeão Open. Open, Open. Não era sub-10, não. Eu viajo, não me canso de voltar nesse lugar. Mas é especial mesmo, é diferente mesmo. É muito especial. Já produziu a Tita, a Larissa, o Fabinho Silva, o Pablo Paulino. Então, assim... Tantos outros, né? Que a gente foi enumerar aqui. São muitos. São muitos. Acredito que é isso, né? A cultura, o esporte, o DNA do surf, a vontade, né? E o espelho, né? De ver a nova geração ver os atletas que ali... Eu senti uma coisa que é muito notória. Fora d'água, um torce pelo outro de verdade. Sim. Tem uma cena que... E aí teve uma amiga minha, até a Regiane, que me chamou pra surfar. Falei, Regiane, cara, eu tenho que trabalhar pra pagar minhas contas, velho. Não tem ninguém pra pagar minhas contas não, brother. E aí a gente, Ju, bora surfar e tudo. Eu falei, e aí, quando é que tu vai? Ah, vamos só fazer um surf. Aí a gente foi fazer um surf. Aí eu comecei a dar um pontapé, né? Fui vender água, vender cerveja no Sinal, na beira-mar, no Castelão, né? No São João de Maracanã, você sabe que é longe da cidade, tudo. E, cara, não tinha bronca, cara. A gente ia mesmo, metia a raça. As mangas. Eu lembro que você já me falou isso muitas vezes. Ela é Campeonato Brasileiro de Surf Profissional Feminino. Essa galeria seleta e perpetuar aí a força cearense feminina no cenário nacional. Olha o peso disso. Sim, Mardoni. É de finalizar, né? É, pra fechar. Ela fala com tanto carinho, com tanta importância da Kézia. Eu gostaria que a Kézia viesse para o lado aqui. Kézia, vai lá. Sair dos bastidores. Dá um abraço aí. Que ela tá ali do lado, apoiando emocionalmente, que tá ali dando força. Que ninguém sabe, né? Que a vida é feita dos altos e baixos. Isso. São essas pessoas que estão ao nosso lado que nos dão embora. Bom, então, na verdade, a Juju hoje ver o crescimento dela pessoal, o crescimento profissional, o crescimento intelectual é muito notório, sabe? É gigantesco. Você tá de parabéns. Agora também, aí a gente vai todo mundo junto, a gente motiva ela, eu, a avó dela. E eu acho que isso, tenho certeza que isso é muito essencial. Né? Como a gente estava conversando nos bastidores. A gente já que muitos atletas já não estão hoje onde estão, onde poderiam estar, por conta que não tiveram esse apoio. Né? A galera também, chamar a galera para seguir o canal Beat Show, né? Dá like, aperta o sininho pra você ficar aqui, ó, sempre sabendo das últimas chamadas aqui da gente. Então se inscreve no canal, compartilha. Claro, né, que a gente tá aqui sempre com muito conteúdo, com várias campeãs aqui, ó, porque é show, é Beat Show.
é Beat Show, meu povo. E hoje estamos aqui com uma campeã brasileira, meu povo. Campeã do surf. É ela, Juliana dos Santos. Vamos conhecer um pouco mais da história dela. Ela está aqui, ó, apresentando vários prêmios. Né, Mardônio? A gente vai conhecer essa campeã aqui agora. Saudações oceânicas, galera. Satisfação gigantesca recebemos aqui a Juliana dos Santos, a nossa querida e amada Juju, que a gente acompanha aí a trajetória dela, toda a história dela, desde pequenininha mesmo, desde pivetinha. E a gente já viu tudo acontecer. A gente já viu ela ganhar campeonato com 10 anos de idade, categoria Open feminina, e se projetar aí pelo Nordeste e nacionalmente. Agora ela está no ápice. Ela conseguiu o título de campeã brasileira subprofissional, com muito orgulho, com muita batalha, né? Cobra engolindo cobra, como a gente pode falar, no bom sentido, claro, né? Ela vai falar um pouquinho pra gente. Juju. Juliana, bem-vinda, né? Bem-vinda. Bem-vinda, Show Beat Show. Um prazer recebê-la aqui. Juju, né? Que começou, todo mundo chama Juju porque começou criança, né, Juliana? Conta um pouquinho da tua história. Como foi que tu começou esse amor, essa paixão pelo surf? Boa. Obrigada. Nossa, satisfação total estar aqui presente com vocês, receber esse convite. Muito obrigada, Beat Show. E então, desde os 5 anos, né, eu comecei a surfar no meu pico predileto, o Titanzinho, minha casa. Comecei a surfar no Titanzinho. É uma história, assim, cara, que sempre eu gosto de contar, sabe? Porque pra mim é motivacional total, porque eu moro em frente à praia, né? E eu tomava banho ali nas pedrinhas, né? Ali no Titã, e via a galera surfando, brincava muito com a molecada daquela época, né? Ali na praia, e eu via a galera surfando e eu achava lindo, sabe? Cara, sim, né? Pensando como que eles fazem, né, pra estar em cima da prancha, né, equilibrado e tal, e achava incrível. Falei, quero Que aprender. bom, né, Juju, que existe isso no Titanzinho, essa válvula de escape, já que sabemos que a comunidade do Serve Luiz compreende uma favela enorme, né, que o surf vem mudando a realidade do Serve Luiz e do Titanzinho. Sim, então, Mardoni, naquela época, ali, né, como eu falei, minha mãe, né, eu vivia na praia e minha mãe ia me pegar, botava dentro de casa e meu avô brigava com minha mãe. Falei, mãe, eu quero muito entrar na escolinha, eu quero aprender o surf ali, o pessoal surfando. Me coloca na escolinha. Ela falou, não, menina, tu vai morrer, teu avô já tá brigando comigo. Enfim, acabou que eu levei ela até o Fera. Mãe, me inscreve na escolinha do Fera e tudo. Aí minha mãe foi lá, e o Fera, tá aqui, tem que assinar isso. E aí minha mãe assinou e eu comecei a surfar. Quem me ensinou foi o Fera, né? E até então, quem colocou esse apelido também em mim foi o Fera, né? Carlos Fera. João Carlos Fera. Então, cara, o surf de verdade é uma zona de escape, né? Tipo, uma válvula de escape, porque quando eu não tava na rua, eu tava dentro d'água, né? Então, acredito que seja a realidade também, né? Muitas crianças também. O esporte é o que salva vidas, né? O que muda vidas, né? E eu transforma. E eu sou a prova disso, né? Passei muitas dificuldades na minha vida, mas graças a Deus, Deus me deu muita força. Eu tive muita fé e força de vontade para correr em busca. E graças a Deus fui batalhando, né? Comecei a competir com 8 anos de idade, lá na Praia do Futuro. E é uma história muito legal, por quê? Porque a galera toda da escolinha do Fera, cara, eu, a minha tia, né, a Nega, e, cara, tinham vários, Davi, o Flavinho, o Matias, ia do Titanzinho até a barraca do Jojó, até a Vira Verão, a pé pra poder competir. Caramba. Era, cara, e tipo assim, a gente ia naquela, sabe, na garra e, cara, debaixo do braço e vai. E era muito legal porque a gente, cara, não tinha dificuldade, meu irmão, o campeonato é ali, embora, e a gente ia pra se divertir, ia pra passar um dia na praia, brincadeira de criança. E naquele campeonato eu tirei 4º lugar, né? A Rafaela Bahia, naquela época, me colocava até uma fotinha com a Rafaela Bahia, cara. Isso com 8 anos de idade? Com 8 anos de idade, a Rafaela Bahia me empurrando nas ondas ali, cara, na Praia do Futuro.
Muito, muito legal. Comecei a competir com 8 anos de idade. A Rafa foi importante nesse processo também, né? Claro, sim, né? Sempre estiveram ali comigo, né? O Fera, né? Que foi quem me colocou ali no caminho. Rafaela Bahia, a Tia Rê, né? O Arthur Silva também, né? Então, assim, Marcelo Bibita. Cara, muitas pessoas. For falar aqui, cara, a gente vai passar Vai enumerar, né? Cara, porque foi realmente muitas Mas é bom pessoas sempre estar fizeram citando as parte. principais pessoas, claro. Sim, né? Você sim, vai- com certeza. Verdade. E aí foi isso, né? Foi o meu primeiro campeonato. Eu falei, cara, aí é um pontapé, né? Pra Tá certo. acreditar. Pra acreditar, pode dar certo, E foi bora. a partir desse dia que deu esse start, assim, de, cara, dá pra virar algo profissional, porque você era uma criança, não tinha nem noção, mas ou foi alguém que falou assim, cara, essa menina tem potencial, vamos colocar pra frente que ela vai ser uma grande campeã. Sim, o Fera foi quem sempre acreditou em mim, né? O Fera, meu avô, né? Depois o avô mudou de ideia, começou a ver. Então, né? Foi, o vô mudou de ideia, né? Quando viu o talento, né? Se formando ali, então, dali a gente viu que realmente dava Deixa ela no mar. dava para dar certo e acreditamos mesmo. E aí eu fui a primeira atleta campeã cearense com apenas 10 anos de idade, 10 né? anos. Caramba. Isso. Campeão Imagina isso. Open. Open, Campeão Open. Não era aberto. sub-10, não. É na frente Detalhe. de mulheres de 15, de 20, de 18. 30 Todas no anos. chinelo. Aberto. 10 anos. Cara, era muito legal os Na verdade, campeonatos. acho que a partir desse momento foi onde surgiu a Juju. Sim, O sim, nome da sim. Juju foi que estourou, né? Assim, Sim, como uma promessa, uma revelação do surf cearense Sim. feminino, quiçá para o mundo, né? sim, Quiçá para o sim. mundo. Foi dali, né, Mardoni? Foi dali que também que as marcas começaram a acreditar de verdade, né? E eu tive o meu primeiro patrocínio foi a Rugel, né? Naquela época, Paulo o da Marcelo Bibita que estava comigo ali direcionando na A parte de marketing. Bibita, exato, com o Paulo, né? Com o Isso? Paulo, exatamente, Bibita com o Paulo, né? E foi legal, até porque foi o começo ali, né, de uma jornada, né? Depois que eu fui campeã cearense ali, que realmente a gente começou a pegar no pé, né? Campeã cearense, depois ia pro brasileiro, né? Que foi onde eu comecei a ter resultados também. E aí, depois eu comecei a ir para os brasileiros e a Pena foi meu patrocinador, né? Dentro do circuito brasileiro, do nordestino também, do As portas cearense, foram se abrindo, né? se Juju? abrindo, né? E, cara, foi legal porque eu fui galgando, né? Eu fui crescendo gradativamente, né? Fui sentindo o prazer, né? E Curtindo curtindo o passo cada a passo, passo, né? exatamente, né? Conquistas. As Isso de conquistas. começar cedo, né? Já ganhar prêmio cedo, foi te estimulando a ter mais garra de correr atrás de mais, né, Ju? Acredito, né? Exatamente, né? Tipo, é um caminho longo, né? A gente sabe, né? Tem um circuito cearense, nordestino, tem um brasileiro, né? Tem o sul-americano, tem o pan-americano, tem o ISA, tem o challenge, né? E tem o mundial. Então, é uma carreira longa, né? Mas basta a gente acreditar de verdade, trabalhar duro para que isso possa se tornar realidade, né? Agora eu fico querendo imaginar como era a tua cabecinha lá naquela menina de 10 anos, começar a competir, ganhar, receber patrocínio, ganhar dinheiro daquilo que. Gente, eu me divirto com isso, ainda dá pra ganhar dinheiro. Como é que ficava a tua cabeça? Caramba, Viajar, conhecer os outros estados, conhecer pessoas, né? Ó, era muito legal, porque, cara, tinha competições que eu tinha que ganhar a etapa para me poder receber um bônus do patrocinador, você acredita? Olha isso. Tinha Sim. bônus, né? Tinha um bônus, eu falei, eu quero ganhar esse bônus. Que era um grande qualquer- incentivo. um grande E aí que dava incentivo. mais garra. Aham, dava mais garra. Eu falei, cara, eu quero ganhar esse campeonato, eu vou. E naquele tempo, galera, é lindo de ver a Juju, porque eu tinha, tipo assim, muito, sabe, assim, essa pessoa que eu sou hoje reflete a Juju que eu era no antes, sabe, quando eu era amadora. Então, assim, isso vem desde pequeno, né? Essa garra, essa força, essa vontade de vencer. Então, Não é Foi- campeã à toa, não. não é, né, Mardônio? Foi uma caminhada dura, né? Então, Prazerosa ao mesmo tempo. né? prazerosa, exatamente. E, cara, é legal porque eu continuo com toda essa vontade, né? E isso vem, nas competições, vem mostrando isso, né? A pessoa que eu sou, a garra que eu tenho e o que eu quero, né? E você é apaixonada por isso, né? Eu sou apaixonada.
Agora, esses últimos campeonatos, né, circuito que eu venho competindo, eu vejo assim que a cada bateria eu sinto mais fome de vencer, de estar lá no pódio, de Conquistar carregar mais o troféu, e representar o Sul Cearense, representar representar o Titanzinho, Representar a mulherada, né? perpetuar também. isso, né? E o legado, né? E deixar para as crianças, a nova geração que estão vindo, mostrar que sim, você tem como chegar lá. Juliana, já que a gente está falando de campeonato, né? E de trajetória, fala pra gente como foi conquistar aí o Dream Tour, né? Conquistar o Campeonato Brasileiro de Surf Profissional Feminino, entrar para essa galeria seleta e perpetuar aí a força cearense feminina no cenário nacional. Olha o peso disso. Sim, Mardônio. Nossa. Mostra pra galera aí, troféu. Pode Hoje eu exibir com o posso- maior orgulho do mundo. Eu já levantei várias vezes, eu tô calejada já. É uma malhação, né? Levantar o troféu. Tem que estar Troféu no dia. pesado. Mardônio, Pesado em todos os sentidos. todos os sentidos, né? Eu digo que é o peso da campeã mesmo, porque, nossa, foi uma luta para poder conseguir esse troféu desde do ano de 2023, que eu me classifiquei para o Dream Tour, que eu venho trabalhando duro, né, pela conquista desse troféu. No ano de 2023, eu tive alguns resultados, e alguns resultados bons e outros ruins, eu falo assim, porque, né, tem sempre um campeonato que a gente... Não é só vencer. Não é só, né? A existe gente isso. tá ali no Tem que pódio, saber lidar a gente com isso, né? tem que saber lidar com né? isso. Inclusive, eu quero mandar um beijo pro meu psicólogo, Maurício, Que bacana. que foi uma pessoa que me ajudou Nossa, muito, né, Maurício. nesse processo, sabe? A gente foi para um campeonato e não conseguimos resultado bom e tivemos que trabalhar. A mentalidade, cara, é isso. O que Faz a gente parte do pode esporte, fazer, faz Só parte. um atleta ganha. Né? Exatamente. E aí, fora, cara, isso é a parte de nutrição, né? Que foi uma das pessoas que me ajudou também. Foi a Larissa Castro, né? E cara, naquele ano de 2023, eu tive alguns recaídas, né, nas competições, um resultado bons e outros ruins. Que é normal. Que é normal, e eu fui aprendendo com isso, sabe? E trazendo também o que poderia ser lapidado, melhorar, né, em cima daquilo. Tive uma etapa boa que foi... Você não encarou como derrota, e sim como aprendizado, como aprendizado. crescimento. Sim, desde sempre, né? Eu carrego isso. Desde quando eu passei a olhar para isso, que não é só vitória, não é só derrota, que se você trabalhar duro, uma hora vem. Então, teve uma etapa que ficou bem marcante, foi a etapa de Stella Maris, do Dream Tour. Stella Maris, a gente chegou antes até, eu e a Kézia, eu treinei, e aí, cara, quando chegou na competição, eu tava passando algumas baterias assim, que eu falava, cara, essa bateria foi foda, essa bateria foi pesada. Tipo final. Não tem bateria fácil, né? Mas aí, com toda a nossa dedicação, deu certo, a gente ia passando, sentindo um gosto. E teve uma bateria que eu fiquei um pouco emburrada, assim, até porque daria para mim ter passado, para mim chegar na semi ali, sabe? E acabei ficando naquele campeonato em 5º lugar, fiquei muito chateada, porque, nossa, tava batalhando Eu senti muito. que tava sofrendo muito. Muito, em todos os sentidos, em ser uma pessoa determinada, e, cara, todo dia acordar e treinar 2, 3 vezes, né, ainda ter a competição, e então... Por mais que tenha aceitação, mexe no psicológico, Mexe né? sim, Mardônio. Emocional. Inclusive, eu mesmo falei pra Kézia, né, que é minha esposa, falei, cara, vou voltar agora pra casa e vou me dedicar ao máximo que eu puder. Eu tenho um mês pra me dedicar e chegar no Rio de Janeiro e eu ganhar aquela etapa. E não foi diferente, cara. Eu cheguei, saí da... Beleza, perdi, teve os momentos bons ali que a gente foi conhecer a cidade também, conhecemos amigos e tal, que hoje também, né, fazem parte da nossa vida, com Faz parte certeza, do universo do surf, né? torcedores, Conhecer universo os do lugares, conhecer os lugares, as pessoas, as culturas. as culturas. Então, Isso é um prêmio isso, também, né? né? É um prêmio. Isso aí é um prêmio. Com certeza, né? E aí eu treinei muito, cara. Cheguei, treinei, todos os dias eu tava ali tentando, bora. Dá um Consegue, tu pode, tu consegue, tu pode. E aí eu fui pro Rio de Janeiro uns dias antes, inclusive
Cheguei com o Arthur Silva lá no Rio. E aí chegou no primeiro dia, assim, que a gente chegou do aeroporto, a gente, vou fazer o surf, Juju, e tu, bora, tô preparada. E aí a gente foi lá na área do campeonato, nossa, não tinha nem vala, tava glass, eu fui pra casa e relaxei a mente, né, e tudo, depois fui fazer o surf, né, e, cara, era isso, era treino, dedicação, teve um dia que eu peguei uns mares, assim, Quando é que não tu tá. achou, quando é que tu sentiu que seria campeã brasileira 2024? Exatamente, Mardoni, nessa etapa. Nessa etapa, Nessa etapa. Massa. Por quê? foi crucial. Porque eu já tinha feito um quinto lugar e que eu senti vontade do, sabe, eu senti o gosto da vitória, Tu tinha assim. batido na trave no ano anterior, E exatamente, como eu tô falando, né? Isso tudo é para chegar até aqui, E sabe? agora vai, né? agora vai. E aí lá no Rio de Janeiro foi quando eu fui vendo as coisas acontecendo. Inclusive, eu sonhei, cara, com toda a realidade daquele campeonato, daquela etapa. Que massa, Eu não dormia. que massa. Eu não dormia, tipo assim, Sonhou eu e tava realizou o elétrica, sonho. tava elétrica, tava, cara, acreditando de fato, Energizada. tava vivendo aquilo, vivendo um surf, vivendo competição, vivendo a vitória e Ela veio, né? ela veio, né, depois de toda a dedicação, né, naquela etapa também eu passei uns perrengues, no dia final, tive que passar a semi, depois para final, e nós vendo assim de fora, tipo, o mar dá para entrar e Quer tudo. contar pra gente? Quais foram Conta os pra gente. perrengues, né? Quais são os Quais perrengues? são, né? Conta pro espectador, pro nosso Público aí, leitor, o pro nosso perrengue. público, os perrengues. Então, de fora eu dava para ver assim, dá para entrar. Não é só é Mil surf, Maravilha não, viu, né? galera? Não, de jeito nenhum. Nada, né? Tem uns perrengues, a gente entrou, fui pegando as ondas, né? Fazendo minhas notas, sentindo também o mar, vendo o que eu poderia fazer, né? Dentro da bateria, naquelas ondas, que nota eu poderia alcançar, qual manobra eu poderia dar. E aí teve uma delas que eu peguei uma onda, cara. Eu falei, eu não ia na onda. Eu falei, eu vou, ela vai fechar tudo. Não, eu vou. Quando eu fui, eu dei uma rasgada, depois deixei a onda armar, depois deu outra, depois deu uma batida na espuma e fui fazendo a onda. No final, eu falei, nossa, agora é o quebra-coco. Falei, vou arriscar, é tudo ou nada. Arrisquei, acertei. Eu falei, agora sim, consegui. Moeu a Porque eu onda. vibrei, eu falei, consegui, hein? Quando eu voltei, eu inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Ofegante. Nossa, ofegante. Falei, quero outra dessa. Voltei, quando chegou no meio do caminho, cara, que eu vi a série assim, eu falei, vou esperar. Quando eu furei, amigo, esquece. Quando a mim pegou de um jeito que eu fiquei, cara, não vou subir. Quando eu subi, veio outra, Mardoni. Juliana, quando eu vi, cara, que se vier outra, aí não. Aí eu vou ter que pegar e vai ser areia, bico para areia, total. E veio outra. As ondas cariocas são bem fortes, né? Nossa, e tava um quebra-coco, assim, nossa, tava, tipo assim... Pesado. Esmagante, pesado. Eu botei a prancha para areia. Dentro do liquidificador, né? Bem por aí. Exatamente. É bem assim. É bem por aí. E eu botei a prancha para areia e agora? Sai ou tu continua? E aí, o que tu vai fazer agora? Eu falei, cara, eu trabalhei para isso. Eu treinei para isso. Não Faz vai parte ser... do jogo. Faz parte do Faz jogo. parte do jogo. Você vai continuar de novo, só respira. E aí eu respirei fundo e bora, tu pode, tu consegue. Bora, é tua, é tua, é tua. Sempre pensando positivamente. Positivo. Né? E eu acreditei, cara. Quando eu entrei, eu falei, agora sim. E aí eu fui pro tudo ou nada e fui só mesmo, cara, controlando ali a bateria, né? O que a minha adversária poderia pegar, onde, tudo, prioridade, as estratégias e graças a Deus eu me consagrei campeã daquela etapa do Rio de Janeiro, depois de muito trabalho, um ano longo, né? De, percas e ganhas. E muito, além disso, além da competição, você ainda tem que trabalhar o seu psicológico. Pois é, o bacana que eu tava vendo aqui é que você trabalha a sua mentalidade, né? Você mesma, você vai, caiu, veio o caldo aqui, buf, não, vamos, bora pra cima. Sim. Né? Que você não é aquela pessoa que esmorece, né? Não é fácil. Vamos. O bacana da gente ver a Juju hoje é ver o crescimento dela pessoal, o crescimento profissional, o crescimento intelectual, é muito notório, sabe?
gigantesco. Você Não, está de parabéns mente de em todos os campeã sentidos. mesmo, É. mente de campeã. Vamos pra cima. Obrigada, gente. O Mardônio, né, Ju, que, poxa, me Acompanha acompanha desde desde- pequeno, sabe? Sempre me acompanhou, tá lá pelo Titã e tudo. Nas viagens, nos campeonatos, né? Viagens, Na revista, a Beat Show faz parte dessa história, né? Isso. Inclusive, já estive na casa do Mardônio, que Isso. recebeu super bem, sempre recebe a galera muito bem. E, cara, Ganhou o campeonato. Eu na até falei, Paraíba, ó, aqui a casa aqui é pé quente, viu? É pra ganhar o campeonato. Ela foi lá e ganhou o campeonato. Olha aí. campeonato, cara. Nossa, foi muito bom esse campeonato. Inclusive, foi o cearense, né? Foi Tá do onde cearense. eu me consagrei bicampeã cearense. Campeão cearense. Lá e estava sobre o apoio do Mardônio ali. Tamo Muito junto obrigada, sempre. Mardônio. Tamo junto Família sempre. Beat Show. Tamo Prazer do mundo. E foi nessa etapa do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, que eu fui campeã. Eu me consagrei vice-campeã. Cara, e olha só, porque naquela etapa, antes de eu chegar na final, eu tava vendo ali as notas, né? Tipo, as pontuações, como que eu. Até que colocação poderia chegar para me tornar vice-campeã brasileira. Porque eu não tinha mais chance de ser campeã brasileira, porque a Tainá já tinha sido, né, antecipada. Tipo, ela passou uma bateria, perdeu, e aí se consagrou campeã, né? Isso tá falando do ano anterior. Isso, né? 2023. Certo. E aí eu falei, não tenho mais como ser campeã, vou ganhar a etapa e vai que vem um vice-campeonato, né? E aí eu ganhei a etapa e levei o troféu para casa. E eu, caralho, sentindo esse troféu, o ouro, né, de vice-campeã. Falei, Mas foi agora motivante, porque foi no outro ano tu estava no motivante. mesmo lugar e eu já ganhei essa etapa aqui, eu já ganhei Exatamente. aqui. Vou além, né? Olha, Agora foi, chegou a minha vez. foi motivacional demais eu ter, né, ter me esforçado muito, ter me dedicado e ter acreditado, ter fé, né? E, nossa, o bem que a gente faz o mundo, né? Tipo, Verdade. muitas das vezes a gente não olha para isso, mas Nem é sente, isso às mesmo. vezes nem sente, nem né? sente. É. Muitas das coisas acontecem na nossa vida porque o que eu fiz? Que bom que eu fiz pro mundo. Você está deixando um legado Deixar um incrível, legado. Sim. um legado gigantesco. E aí, no ano De saúde, seguinte, de qualidade de vida, de Sim. força, de garra, de Incentivando, perseverança, né, incentivando as os mais meninas jovens. mais jovens, sim. né? A comunidade do Titãzinho, Sim, né? As meninas demais, do Titã. né? Agora eu E- queria saber de vocês, né, Ju, também. O que é que tem de especial, tão especial no Titãzinho, que ele consagra, né, tantos campeões, com tantos atletas, Boa, mas o que é que tu boa. acha que tem de especial lá naquela terra ali? Então, Ju, nossa, o Titãzinho é uma celery de grandes atletas, né? Tipo, campeões, né? É um bairro, uma comunidade que, desde pequeno, como eu falei, nasci, me criei no Titã, e assim como outros atletas também. Essa geração, tipo, as pessoas carregam como é que eu digo? O DNA do O surf, DNA do surf, a cultura, né? As histórias, os talentos, todas os campeões, os né? campeões, As né? campeãs. Será As que campeãs. por ver algo com tanta naturalidade, tantos atletas ali competindo, treinando, fazendo ali o seu quintal, que a criançada fica vendo igual você quando tinha 5 anos via, será que é isso que instiga, né? Sim, sim, como a gente falou, né? Uma zona de escape, o esporte, né? Então, muitos atletas ali, como eu mesmo, me vejo outro. Hoje cara, eu viajo, volto pro Titãzinho, viajo, minha família mora no Titãzinho, né? Então, eu viajo, eu não me canso de voltar nesse lugar, porque Mas é especial mesmo, é diferente é mesmo, muito assim, de... especial, Já produziu é a Tita, diferenciado. a Larissa, O Fabinho o Fabinho Silva, o Pablo Paulino, Então, assim, tantos outros, né? tantos Que a gente foi outros, enumerar aqui. são muitos, São né? muitos. E acredito que é isso, né? A cultura, o esporte, o DNA do surf, a vontade, né? E o espelho, né? De ver a nova geração ver os atletas que ali Eu estão senti uma coisa que é muito treinando. notória. Fora d'água, um torce pelo outro de verdade. Sim, Que Tem uma massa. cena que eu acho muito marcante, que viralizou, que é a Larissa torcendo por ti, vibrando, gritando quando tu foi lindo, campeã gente, que no Dream Tour. lindo. sim. Essa cena foi Olha, que legal, marcante. né? Cara, o respeito, né? Que os atletas, que o surf feminino também, né?
tem, né, uns pelos outros, a rivalidade é só mesmo Dentro da água. É normal, sabe? natural. É natural. Que tem que ter também, que né? ter, peraí. Sim, é assim, né? Tem que ter, né? Faz Se parte, é o não tiver, esporte. faz parte, Isso, a competição. Isso. E aí, cara, máximo respeito, assim, quando eu tenho muito respeito pelas atletas que caem comigo, porque assim como eu, elas também estão batalhando muito para estar Claro, ali, com né? certeza. Então, reconhecer isso é difícil, mas não é impossível, né, cara? É questão de maturidade também, de você se ver ali, cara, eu sou um atleta, sou uma pessoa também, sou atleta dentro da água, então aqui é eu. E fora eu sou uma pessoa, é o meu pessoal ali, oi, tudo bem? Como é que vai? Tudo. Então, Se não tá mais na disputa, vai lá torcer pra é, companheira ali mais próxima, de cara, batalha, de bairro, isso, de cidade, né? exatamente. E aí é lindo, né? É É lindo de lindo, é ver, lindo, né? é Se fosse lindo. assim, você ganhando, é como se ela É. estivesse ganhando É a também, vitória né? dela Isso é também, muito com lindo certeza. também. É muito incrível, é arrepiante, porque se tem uma coisa que eu adoro cara, ver o outro crescendo, né? Evoluindo, sendo campeão, sabe? Assim, então, isso é mesmo, é tocante para mim. Isso também é um aprendizado também, porque nós temos as nossas falhas, né? Mas, poxa, reconhecimento tem que ter. Ju, agora eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas medalhas aqui maravilhosas que estão aqui, ó. Totalmente simbólicas, né? Assim, de uma representatividade gigantesca, que é o Pan-Americano, que o Brasil foi campeão por equipes, e você ficou em terceiro colocado, né? Terceira colocada. Fala pra gente, fala pra essa galera aí. Fala. Ai, foi Primeira especial. trip internacional. Primeira trip Estreou em grande internacional, estilo. Mardoni, muito especial, porque foi com o troféu de vice-campeã brasileira do ano de 2023 que eu consegui a vaga para representar o Brasil no Pan-Americano, né, no PASA. E foi muito especial esse campeonato, porque foi como vice-campeã brasileira que eu, junto com o meu psicólogo, minha equipe, a gente, né, se articulou e colocou os pontos nos is para poder ir para essa etapa e trazer um bom resultado, né, representar o Brasil, o Titanzinho, e até para nós mesmos, equipes, né, que a gente trabalha muito duro para poder carregar, trazer esses troféus para casa, sabe? Então, foi incrível porque foi a minha primeira viagem internacional, minha primeira viagem internacional representando o Brasil, meu país. Experiência com água gelada, onda diferente. Exatamente. Isso tem uma coisa que Pontarocas. Pontarocas, foi lá no Peru, em Pontarocas, o PAS aconteceu lá e foi especial. Se tem uma coisa que eu admiro na Copa do Mundo, era ver os atletas brasileiros representando o Brasil. Eu falei, cara, e o Mundial também, né? Eu falei, ai, um dia quero estar também, um dia quero representar o Isso Brasil. no WSL que você fala? WSL, sim. Legal. E aí, essa foi minha primeira viagem internacional representando o Brasil, então teve um gosto. Olha onde é que a Juju chegou, muito né? mais, exatamente, Mardoni. E quais foram as maiores dificuldades lá que você enfrentou? Né? Perrengues da tripe peruana. Cara, foi água gelada, né? A gente aqui é acostumado com água quente, mas esse foi um perrengue. Surfar de que long foi john. Não, surfar não. Competir de long john. Ganhar a bateria de long john. Cara. Todas as baterias eu competi com long john. Não foi fácil. As baterias Mas assim, faz de shortinho, com um Esse negócio Titanzinho. apertando, né? Aham. Então, assim, cara, mas foi muito especial. Cada bateria foi como qualquer outra. Foi uma final, entendeu? E pontuava também, né, para a equipe do Brasil. E falei, ai, minha família tá me assistindo, a galera que torce, todo mundo. Todo mundo E, vibrando. nossa, foi muito especial. E ter trago esse troféu para casa, que era o meu objetivo principal, se concretizou. Duas né? medalhas, né? 2 medalhas. Então, assim, nossa, já tive o ano galgando de competições de campeã, vice-campeã, pô, e ter chegado no Pan-Americano, eu falei, tenho que levar esse troféu para Aí, casa. para finalizar em grande estilo, a primeira etapa do circuito mundial WQS no Rio Grande do Norte, você finalizou em segundo lugar, que você pode mostrar o troféu para a galera, né? Então isso mostra que a Juju tem nível internacional.
Luta em nível internacional. Fala Desculpa, mundo. Desculpa, mundo. Obrigado, Titãzinho. Obrigado, universo, né? Obrigado, Juju, né? Juju, pelos treinos, pela dedicação. Cara, obrigado, universo. Meu Deus, primeiramente, depois do universo e as pessoas que estão acreditando no meu trabalho, né? Nossa, ter chegado a esse nível aqui, esse campeonato foi antes da última etapa do Dream Tour, né? Foi a quinta etapa do Circuito Banco do Brasil, lá na praia de Miami. Chegamos antes até, fizemos um treino. Que é seu patrocinador, o Banco do Brasil. Banco do Brasil, BBA, são meus patrocinadores principais. E foi muito especial esse campeonato, porque foram 2 anos tentando, né, chegar nas finais. O Sul-Americano não é fácil, assim como o Dream Tour e o Pan-Americano. E eu já tinha conquistado a medalha do Pan-Americano, né? E as 2 etapas do Dream Tour. Eu falei, Já estava internacional já. isso, quero chegar. Quero mais, né? Quero mais, né? E a fome e a vontade De cada vez vencer. mais acesa, né? A chama acesa. E se tem uma coisa que o meu psicólogo falou foi, tu tem que trazer mais um para casa. Psicólogo é bom, viu? Cara, muito bom. Maurício é muito bom, cara. E aí, eu, naquela etapa, da quinta etapa do Circuito do Banco do Brasil, foi bem pegada a final, né? Eu tive outras baterias muito boas, muito pesadas. Falei, cara, venci, vou pra outra, venci, tô chegando perto. Quando eu me concretizei na final, falei, vou buscar o primeiro e eu mereço. Eu mereço, eu vou pra cima com tudo. Se for Deus, nada vai me impedir. E tá aí. E, cara, nossa, foi de verdade, foi gratificante ter chegado nessa etapa e ter trago esse troféu pro Titãzinho, porque se é um lugar que merece é o Titãzinho, né? E muito, muito feliz e realizada com esse troféu que tanto eu batalhei, né, durante 2 anos para conseguir. E eu consegui aqui, né, no Nordeste. Ju, o que é que tu acha? Ela tem nível, tem padrão internacional, não tem, Ju? Quem sou eu para dizer tá aqui, ó, tudo isso, gente. Né? Tudo isso aqui já tá, ó, consagrando, né? Consagrada. Sim, consagrada. Juju, agora eu queria saber de você, que você dissesse aqui para quem tá nos assistindo e tá ainda iniciando, né, sonhando em se tornar uma grande atleta, grande campeã. Qual é a dica que você daria para essa pessoa começar a trilhar o caminho? Tipo assim, se tivesse uma criança agora de 5 anos, qual era o segredo que você diria, o conselho que você diria para ela que tá começando Olha, agora? A Juju lá do passado. Claro, todos os dias eu presencio a nova geração no Titãzinho, né? Que é o lugar que eu nasci e me criei. E eu sinto muito orgulho de carregar o Titãzinho comigo. Nós sentimos esse orgulho. Nós, que maravilha. E, cara, o conselho que eu dou é estude e realmente foque no esporte para você poder se dedicar, né? Dedicação, fé em Deus, dedicação, disciplina e humildade. Acredito que esses são os pilares assim para poder você chegar aqui, chegar como campeã brasileira, Campeã, hein? né? Fácil. Humildade. Preciosíssima. Dica de ouro. Dica de ouro. galera. Pan-americano, sul-americano e mundial até mesmo, né? Cara, né? Porque eu ganhei esse troféu de campeã brasileira que sou melhor do que você, Não. qualquer pessoa. Não, qualquer pessoa pode chegar aqui, entendeu? E, então é isso. Você é a atual campeã brasileira. Sou a É atual a campeã atual brasileira. melhor surfista do Brasil. Melhor surfista do Mas Brasil as coisas vão 2024. mudando exatamente como você falou. Exatamente. E essa dica, essa questão da humildade é essencial, principalmente para quem está começando e às vezes ganha o primeiro prêmio, já vem aqui, depois não ganha, pá, cai, que é feito os altos e baixos da vida, como é, né? A vida é cíclica. E se a pessoa não tiver essa Reality questão show, né? da humildade, Verdade. cai e às vezes não consegue levantar mais. Então, acho que é uma dica de ouro mesmo, Ju, essa questão da humildade. Até tudo na vida, né, gente? Juliana é campeã também mundial na humildade, hein, É. galera? Campeã mundial já na humildade. Obrigada, viu? Maravilhosa. Eu carrego comigo Juliana, todas as etapas para onde eu vou, todos os campeonatos, em todos os lugares que eu vou. Ai, gente, é emocionante. Até a forma que eu olho assim para mim, sabe? Eu sinto a energia bate na hora.
E é incrível, é isso que a gente vê, é o crescimento, é a evolução, como ser humano, como atleta também. É isso que E é torna isso. grande, né? Maravilha. Esse brilho todo, ele já almeja um WSL, já que você já chegou a um nível, sabe que conseguiu um nível internacional. Com certeza, né, Mardônio? Isso é a prova viva, né, cara? De que eu tô pronta Eu para já chegar sonhei lá. com isso, viu? Ah. Agora quem sonhou fui eu, foi um muito show, viu? Eu já sonhei te entrevistando no palanque do WSL. Amém. Depois conta essa história. Que seja feita a vontade de Deus, né? A gente está galgando, né? A gente está chegando lá. Agora eu estou em sétima no Sul-Americano da WSL, no QS. E a gente está trabalhando muito para poder chegar no Challenge. E se Deus quiser, a gente vai chegar lá, né? Falta. Meta para 2026? Meta de 2025 para 2026? Sim, uma das metas? minha meta de 2025. Fala pra gente das metas. A minha meta de 2025 é competir o Dream Tour, a Elite do Brasileiro e os QS. Para poder conseguir uma vaga pro Challenge, né? Aí em 2026. E se Deus quiser, vai ser um ano brilhante. Tô muito positiva para esse ano. E vamos com tudo, né? Se Deus quiser, vamos chegar lá. Deus sabe de todas as coisas, a gente também tem que trabalhar muito para poder chegar lá. Ele vê tudo, né? Vê Todo tudo. esforço, né? Toda a dedicação. Né? Ele faz a parte dele e a gente tem que também fazer a nossa. Então, Com certeza. a gente tá ciente do quanto a gente tá batalhando para chegar lá e que seja feita a vontade dele. A gente vai trabalhar duro e que, assim, né? Assim como os patrocinadores que hoje estão me patrocinando, a BBAST, como patrocinador oficial e a RK, né? Como meu shape, que estão acreditando hoje em mim. Espero que as empresas continuem Cabe mais acreditando. patrocínio nessa prancha? Cabe? Com certeza. Cabe com patrocínio. mais um, né? Com certeza, né? Eu ainda Aproveita e dá não. um salve pra galera aí mesmo. Claro, hoje eu não tenho um patrocínio surfwear, né? Não tenho um patrocínio de óculos de Já protetor. fica a dica. Fica a dica, galera. Se liga aí, viu? Vamos apostar, vamos acreditar, isso é muito importante, né? Empresas de óculos, protetor solar, surfwear. Isso é. Vamos Simbora, lá. meu povo. Bora, Campeã. empresas, acredite. Seja aqui com a campeã. Muito mais que virá pela frente aí, né? E eu já soube que a próxima revista tem que estar aqui, ó, estampada na capa, nossa campeã. Eita, né? vamos lá, mais uma cearense, mais uma estampada na capa da Beat Show. Aí a gente já estampou a Tita, a Silvana Lima, né? E fizemos matérias com várias meninas, inclusive com a Juliana. A Juliana já estampou aí a Beat Show Sim. em várias matérias, né? Entrevistas. Na capa ainda não, mas quem sabe vem na próxima. Aí, né? Mardônio, Né? vamos produzir, viu? Porque é título merecidíssimo. Como eu queria voltar aquele tempo que a gente fazia 6 revistas por ano. Você não tem nem dúvida que você já teria sido a capa, mas hoje a gente está no audiovisual mais forte, uma por ano. Sim. Né? Mantendo aí anuário, né? fazendo um anuário. A sua capa vai chegar também, cara. Amém, Não tem nem dúvida disso. Juliana, se eu te perguntar aqui algo que é muito marcante, muito interessante e que é legal o público ficar sabendo. A gente sabe que você tem uma paixão gigantesca, como você já falou, pelos seus avós, né, pela sua família. E teve um momento muito marcante da tua carreira que você fez uma rifa, né, da sua casa, né, para ajudar a sua avó, né? Esse momento foi especialíssimo, na verdade. Acho que todo mundo viu, todo mundo que pôde ajudar, ajudou. Quem não ajudou financeiramente, ajudou espiritualmente, né? Mas ajudou. Conta pra gente aí desse momento. A jornalista também, a Calderon, né? Ajudou. Fala pra gente aí. Olha, muito especial, viu, Mardônio? Os meus avós que sempre me criaram, né, desde pequeno. A minha mãe mora com a gente e meu pai, né, tem a vida dele. E que também foi uma pessoa que foi ausente, né, na minha infância, adolescência. Então, sempre foi os meus avós que estiveram ali comigo. E, cara, eu vim batalhando desde pequena, né? Meu espaço, né? Tentando deixar algum legado para eles, né? Que são as pessoas que merecem muito o meu respeito, tenho muito respeito por eles e agora em 2020 foi a última etapa. 2020 foi quando começou o CB Surf,
Circuito Brasileiro Profissional, e tiveram 3 etapas. A primeira foi em São Paulo, a segunda na Bahia, Lauro de Freitas, e a terceira foi na Bahia, na Taíba. E São Paulo não foi muito bem, e aí Lauro de Freitas foi que eu perdi nas quartas, eu acredito. E em 2020, a minha meta seria ficar entre as 16, né? Junto com o Fera, a gente colocamos uma meta ali, e Lauro de Freitas a gente ficou em 8º, né? E fomos para Bahia, e na Bahia eu também perdi na semi, né? Fiquei em 5º ali, e com aquele resultado, a meta era ficar entre as 16, eu terminei entre as 10, fiquei em 8ª no ranking. Bacana. E vieram as entrevistas, né, e tudo. O Fera, junto com a Amélia e com o Júlio Brise, né, preparou tudo isso, e tivemos uma entrevista lá na escolinha. Nesse dia o Fera falou: Juliana, vai ter uma entrevista e tal. Cheguei aqui, nossa, tinha uns dias para poder a gente treinar e tudo. E aí eu tava lá e tal, de repente chega a Calderon, né? Patrícia Calderon, na época eu não conhecia ela. E aí ela chegou e: oi, Juliana, tudo bem? Tudo bem? Quero conhecer um pouco da tua história e tal. Eu falei: claro, vamos lá. E, cara, antes disso... Foi conhecer tua casa, né? Antes disso, eu junto com a Késia, a gente batalhou muito, né? Porque teve um período longo ali, né, Mardoni, de competição. Entendeu, Ju? E aí eu fui terminar meus estudos, fui fazer curso, né? Consegui um trampo, mas, porra, não deu muito certo, porque quanto de um documento, né, e tudo. Eu era registrada só no nome do meu pai, da minha mãe, e aí meu pai chegou e minha mãe, né, a gente teve que registrar também no nome do meu pai. Nessa mudança de documento, eu não consegui atualizar, né, minha identidade, minha certidão. Até consegui atualizar minha identidade, mas a certidão não. E aí, quando eu consegui esse trampo, meu primeiro emprego ia ser de carteira assinada. Aí, cara, foi uma emoção, porque quando eu volto da entrevista, eu junto com a minha amiga, a gente falou: cara, quem passou, hein? Será que a gente conseguiu e tudo? A gente ficou naquela expectativa, e o rapaz liga, tô chegando em casa, ligou: ó, você foi selecionado e tal. Nossa, foi uma alegria, assim, cara. Foi foda aquele dia. E aí eu fui até o instituto para poder fazer. Eu não sei o nome do instituto. Eu fui no instituto para poder fazer o cadastro e tudo. E aí eu fiz, quando eu fui fazer o contrato, acabou que não dando certo por conta do meu pai não ser. O nome não está tendo compatível, né? Não está sendo De compatível. um documento estava de um jeito e o outro de outro. Eu também Isso. passei por isso. Foi o mal que veio pro bem? Cara, pode ser, né? Tipo assim, a gente Mal que Deus veio pro sabe bem? todas as coisas, né? Deus sabe todas as coisas. Não deu certo, né? E aí, eu logo, né, passou um tempo, terminei meus estudos e tudo, e eu conheci a Késia, e a gente, a Késia até trabalhava e tal, e eu não, né? E eu tava ali na peleja e tudo, e tava passando por dificuldade em casa, e aí eu falei: cara, e aí, Késia, o que é que a gente vai fazer nas nossas vidas? E, pô, Na verdade, a atleta Juliana Santos transformou a vida você transformou a vida da sua família, né? sim. E veio disso, né? Vocês moram com A raiz, né? bem mais conforto, né? Sim. Então, Mardônio, e aí foi disso que eu comecei a dar um pontapé, né? Fui vender água, vender cerveja no Sinal, na Beira-Mar, no Castelão, né? No São João de Maracanaú, sabe? Que é longe da cidade, tudo. E, cara, não tinha bronca, cara. A gente ia mesmo, metia Na raça. As mangas. na raça. Eu vou lembro, te você já falar. me falou isso Pra muitas chegar vezes, é legal aqui estar falando foi novamente. fácil. Então, a gente veio galgando isso, né? E aí teve uma amiga minha, até a Regiane, que me chamou pra surfar. Falei: Regiane, cara, eu tenho que trabalhar pra pagar minhas contas, meu. Tem ninguém pra pagar minhas contas, não, brother. E aí a gente, Ju, bora surfar e tudo. Eu falei: e aí, quando é que tu vai? Ah, vamos só fazer um surf. Aí a gente foi fazer um surf. Aí eu não tinha prancha, né? Tinha uma prancha quebradinha em casa. Eu falei: vou pegar essa mesmo. Aí fui lá, surfei, aí depois fizemos outro surf. E aí nesse surf, aconteceu, ela saiu, foi trabalhar,
E eu fiquei surfando na escolinha do Fera. Voltei a treinar na escolinha do Fera. Logo em seguida tinha uma etapa do Juventude na Onda. O Júlio Brice que estava, né, no comando naquele Promovendo. tempo. E isso, promovendo, junto com a prefeitura ali. E eu falei, então vamos treinar. O Fera, vamos treinar para essa etapa que tu vai ganhar ele tudo. E aí, cara, treinei para a etapa, fui lá, era lá em frente à barraca do Jojó na época. Ganhei a etapa. Eu falei, agora eu tô voltando devagarinho. Aí vim pro circuito cearense, fui galgando, ganhei a etapa da Taíba, me tornei bicampeã cearense, bicampeã cearense. E aí eu falei, agora sim, agora vamos. Junto com o resultado do brasileiro, que também foi na mesma época ali. E aí veio toda a mídia, né? E foi onde conhecemos a Patrícia Calderon, né? E fizeram a campanha. Isso, aí a Patrícia Calderon me conheceu, aí eu falei, você quer conhecer minha família? Vamos lá na minha casa, minha avó faz um café muito, muito bom, bora lá, eles vão receber você muito bem. Ela falou, claro, vamos lá, Ju, e tudo. Ela foi lá, e quando ela foi lá em casa, conheceu meus avós, muito especial, e aí viu minha realidade, né, Mardoni? A realidade naquela época, e se deparou com a realidade, ficou chocada. Ficou em choque. Falou, Ju, posso fazer um vídeo e tal? É possível isso? Você é a oitava melhor do país e ter um suporte e tudo. Falei, infelizmente, né? A gente está batalhando aqui com o que tem, né? É a força e a coragem e ir embora. Em busca de evoluir. Evoluir. É a realidade do atleta brasileiro, né? De Seja muitos qualquer atletas esporte, que às vezes, alguns esportes, a maioria dos esportes aqui não é tão valorizado, né? Lá fora não, tem esse investimento. Aqui falta isso, né? Sim, e aí a Patrícia jogou na rede social e nossa, teve a ideia de fazer uma vaquinha, ver a galera se mobilizando, compartilhando. Nossa, bombou o mundo, né? E foi incrível, todo mundo compartilhou. Todo mundo compartilhou, ajudou financeiramente, nas mídias, compartilhando. Nossa, tinha grupo que mandava no grupo da família. Quando eu vou para os lugares assim, você é a menina da vaquinha e tudo, assim, nossa, quero te dar um abraço, manda um beijo para tua família, para tua avó, para teu avô. E nossa, muito especial, né, ter esse reconhecimento e das pessoas mesmo verem hoje que... E sentir o carinho da galera, né? Sentir o carinho, né? Por mais que o governo não apoie, ou os empresários não cheguem junto como deveriam chegar, a galera chegou junto, né? Chegou junto. A comunidade veio, né? Chegou junto, mostrou para que veio, mostrou carinho, mostrou reconhecimento, né? Reconhecimento, entendeu, Mardônio? E graças a Deus, ao universo que transferiu para trazer todas essas pessoas. Sou muito grata a todas as pessoas que contribuíram. Com certeza a Juju hoje, a Juliana dos Santos, nossa, tá outra pessoa. Tem outra realidade. Outra realidade, né? Esse troféu de campeã brasileira, vice-campeã. Dentro e fora d'água, né? Então, assim, isso, né, me ensinou muito, né? Hoje, graças a Deus, hoje a gente tem uma estrutura melhor, vive melhor. E, nossa, isso preenche meu coração demais, porque foi uma carreira, tipo assim, dura, né? Uma vida dura para poder a gente chegar até aqui e tá olhando para as conquistas, né? Isso só nos motiva e nos deixa mais ainda com fome para chegar lá, que é nosso objetivo do circuito mundial. Para isso a gente precisa das empresas que acreditem mais, né? Além do Banco do estão chegando, vão chegar muito mais, vamos profetizar. Se Deus quiser. Juliana, vamos quebrar o protocolo um pouquinho, vamos? Bora, adoro. É de finalizar, né? Para fechar. Ela fala com tanto carinho, com tanta importância da Kézia. Eu gostaria que a Kézia viesse para o lado aqui. Kézia, vai lá. Sair dos bastidores. Dá um abraço na Juju. Quebrou mesmo o protocolo. Quebrou o protocolo. É importante, Mardoni, porque ela tem importante, tão grande nas conquistas da Juliana dos Santos. Sim, companheiro, né? Companheiro faz parte do dia a dia. Exatamente. Que tá ali do lado, apoiando emocionalmente, que tá ali dando força. Que ninguém sabe, né? Que a vida é feita dos altos e baixos. E são essas pessoas que estão ao nosso lado que nos dão embora. Bom, são, na verdade, as mais importantes. Então, ali, dando o chacoalhão. Acorda, bora. Né? Não, quantas vezes você deve ter feito isso, né? Muito, né?
tipo, a gente sabe que o atleta ele tem os seus altos e baixos, porém, tem dia que ela tá muito triste, aí eu vou lá, né, dou uma palavra, sei lá, vou com ela pra algum, tipo, pra pedalar. Ela fala, não tô hoje com vontade. Injeção Mas motivacional. né? Mas bora também. Aí a gente vai todo mundo junto, a gente motiva ela, eu, a avó dela. E eu acho que isso, eu acho não, tenho certeza que isso é muito essencial, Com certeza. né? Como a gente estava conversando nos Apoio e bastidores. suporte, isso. A gente já, que muitos atletas já não estão hoje onde estão, onde poderia estar, por conta que não tiveram esse apoio, suporte, né? Muito Esse suporte, de altos e baixos. Se dedicando, se doando, investindo Exatamente. emocional, investindo tudo, O seu né? tempo, né? Tempo. Então é muito importante. A Kézia é uma pessoa essencial e a gente reconhece muito também. Eu e minha família, nossa. A Kézia foi agora para a etapa, foi para a etapa de Estela Maris comigo. Ela estava lá no campeonato que eu fui muito bem. Ela acompanhou. Nesse também eu estava. Amanhã. E estava nesse de Miami, acompanhou tudo, deu suporte, viu o quanto é difícil, né? Quando eu tô distante, sozinha, e ela tá em casa, né? A comunicação, né? Porra, emocionalmente, quanto a gente, porra, se doa, tem que estar ali, né? Presente, 100% para poder, na competição, tá bem, né? Tá só ali para competir. Então, nossa, sou muito grata a Kézia de verdade por todo apoio e por acreditar também, né? Isso é muito importante. Agora, para a gente encerrar, Kézia, eu queria que você desse um recado para a Juliana do futuro. O que é que você diria aqui, só para a gente encerrar, que a gente já extrapolou aqui no Chamar a galera também, chamar a galera para seguir o canal Beat Show, né? Certeza, dá like, aperta o sininho para você ficar aqui, ó, sempre sabendo das últimas chamadas aqui da gente. Então, se inscreve no canal, compartilha. Claro, né, que a gente tá aqui sempre com muito conteúdo, com vários campeões aqui, ó, porque é show, é beat show. Vai lá, Kézia, mas dá aí o teu recado pra Juliana do futuro, o que você diria pra ela, lá do futuro, ali, falando pra aquela... Para aquela lá, né? Então, eu espero muito e eu sei que ela vai se dedicar bastante para chegar no Mundial, né? E a gente não tem muito tempo, ela já sabe que o tempo ele é muito curto, mas com toda a dedicação dela, com toda a força e garra que eu falo para ela, que como eu aprendi muito com ela, né? Também a pessoa que eu sou hoje, eu aprendi muito com ela e ela também aprendeu muito comigo, né? Então, eu desejo que, se Deus quiser, daqui a uns... Não vai demorar muito, não. Ela vai estar no Mundial e eu vou estar lá também apoiando ela, E né? a Beat Show vai estar lá entrevistando ela no Não, palanque do Jesus. Pipe Master, no palanque do Circuito Mundial, onde quer que seja. A gente vai Está estar aqui. profetizado. Amém, amém. É isso, gente, a gente encerra aqui nosso podcast com a maravilhosa campeã Juliana dos Santos. É show, é beat show, né, Mandou? Show é Beat Show. Tchau, gente!